Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um Meditação. São temas de espiritualidade cristã católica, através dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja. Hoje nós queremos responder uma pergunta: o que acontece com aquele pecador que não quer se converter? O que acontece com aquela pessoa que não quer mudar de vida? Qual é a atitude de Deus para com esta pessoa? Geralmente é uma dúvida que paira no coração de muitas pessoas, principalmente se este pecador que não quer se converter faz parte da sua família. Espero que os escritos de Santo Afonso nos ajudem a entender este contexto para que sejamos também para estas pessoas bons intercessores. Deus abençoe, um ótimo encontro para todos nós. Esta é uma pergunta que muitas pessoas trazem no coração. No mundo de hoje nós vemos, como sempre, pessoas que dizem não a Deus. Não tem espiritualidade, não tem vida de oração. Como que uma pessoa dessa, que escolheu uma vida sem Deus, ela que, poderíamos dizer, abandonou a Deus, como que ela vive a espiritualidade? Claro, ela não vive a espiritualidade, mas quais as consequências que ela vai colher na própria vida? Santo Afonso, para responder a esta questão, ele vai começar em Jeremias, capítulo 51, versículo 9, que diz assim: medicamos a Babilônia e ela não sarou. Deixemo-la. Ou seja, temos o remédio, apontamos o caminho, indicamos mudança. Não quero, não quero. A palavra diz, então, deixemo-la. Como que você vai ajudar quem não quer ser ajudado? Este é o pano de fundo de toda a nossa fala. Pode anotar aí no seu caderno meditação. É impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado. Posso dar um exemplo? Imagine uma pessoa que está se afogando, você não sabe nadar, mas existe uma corda. Você pega aquela corda e joga para a pessoa. Segura, que eu te puxo. E a pessoa não quer segurar. Minha pergunta é, o que você pode fazer? Qual a ajuda que você pode oferecer àquela pessoa? Ela não quis, você jogou a corda. E é o exemplo aqui, você não sabe nadar. Senão alguém vai não, eu pulo e tiro a pessoa. Quem sabe nadar. O exemplo, a pessoa não sabe nadar e ela quer salvar alguém que se afoga jogando uma corda. Este exemplo é bom para que você entenda que não é um Deus que abandona, mas a pessoa abandona a Deus e Deus, ele respeita as nossas escolhas, mesmo que a nossa escolha seja viver sem ele. Deus respeita. E como a pessoa abandona Deus, Deus espera o seu retorno. Mas neste período, e nós vamos ver aqui como que isso acontece, Deus abandona aquele pecador. Mas o que significa Deus abandonar o pecador? Significa Deus deixa que aquela pessoa siga as suas ideias. Aquela pessoa, ela não vai seguir mais aquilo que é o ensinamento de Deus. Ela vai seguir a cabeça dela. Então Deus a abandona às suas próprias ideias. A vida
que ela escolheu. Preste atenção no que eu estou dizendo. Deus a entrega a vida que ela escolheu. Jesus vai dizer assim: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Este se alguém é uma proposta. Você quer me seguir? Quero. É assim. Você não quer seguir? Não. Então siga o seu caminho. É como se Deus abandonasse aquela pessoa ao seu próprio caminho. Mas o Senhor está sempre de braços abertos, esperando o retorno de todos. Mas nós precisamos querer voltar. Não há como salvar quem não quer ser salvo. Não há como ajudar quem não quer ser ajudado. Então aqui segue a reflexão. Deus espera o pecador a fim de que se corrija. Há uma frase que as pessoas falam muito, não é tão correta, é uma frase incompleta. Não vou dizer que é uma frase incorreta, mas ela poderia ser melhorada. Deus ama o pecador. É a primeira frase. A segunda: Deus ama você como você é. Olha, eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas essas duas expressões, elas precisam ser explicadas. E aqui vai a explicação. Primeira, por que a primeira frase ela está incompleta? Porque quando se diz que Deus ama o pecador, o que me soa é que Deus ama aquela pessoa independentemente do que ela faz. Então ela não precisa abrir mão de nada. Não, Deus ama o pecador, certamente, e Deus o chama, é também verdade, mas Deus chama o pecador para quê? Para conversão, para mudança de vida. Quando Jesus vai na casa de Zaqueu, quando ele vai na casa daquela mulher adúltera, quando ele conversa com pecadores, ele está conversando, está se relacionando com essas pessoas para quê? Para que aquelas pessoas possam mudar de vida, que aquelas pessoas se arrependam. A segunda colocação, Deus ama você como você é. Não, Deus ama você como você está. E Ele ama como você está, mas Ele quer que você seja muito melhor. Deus quer que eu seja muito melhor. Então Ele me aceita naquele momento, mas Ele vai trabalhar em mim. É isso aqui, ó. Deus espera o pecador a fim que ele se corrija. Deus não espera o pecador para aprovar o pecado. Deus não espera o pecador para ficar abraçando apenas, para passar a mão na cabeça. Deus quer que aquela pessoa se corrija, que ela mude de vida. Quando Deus vê que o tempo que lhe é dado, para quem? Para o pecador. O tempo para chorar os pecados só serve para multiplicá-los, esse mesmo tempo será chamado a depor contra ele. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Deus dá tempo. E a pessoa que recebe este tempo, ao invés de usá-lo para a sua conversão, ele multiplica o pecado. Para ficar assim mais palpável. Um jovem leva uma vida totalmente desregrada. Totalmente. Não tem fé, não respeita os pais, vários vícios, uma vida totalmente sem moral. Ele sofre um acidente grave de moto. Aquele tempo dele, graças a Deus não morreu, né? Aquele tempo dele no hospital é um tempo que Deus dá para que ele acorde, para que ele volte. E ele melhora. E ele sai do hospital. E ali ele tem mais tantos anos de vida.
Só que ele deveria ter visto a fragilidade da sua vida e a graça que ele recebeu de não ter morrido, e ele deveria ter procurado uma conversão, uma mudança de vida, uma espiritualidade. Não. Hora que a pessoa melhora, o que ela faz? Volta a pecar. Aí o pecado é maior ainda. Aí o pecado é triplicado. É isso que diz este estudo. Deus dá para a pessoa mais tempo, mas é um tempo de conversão e ela usa aquele tempo para perversão. Ele acumula pecado acima de pecado. E como é que Deus lida com uma pessoa dessa, que não quer a Deus? Ele já disse conscientemente: eu não quero Deus, eu não quero religião, eu não tenho fé. Santo Afonso vai dizer: como é que Deus o abandona? Ou lhe envia a morte e o faz morrer no pecado, ou o priva das graças abundantes. Das duas, uma. Ou a pessoa acabará morrendo pelo pecado dela, porque o pecado mata, ou ela morre pelo pecado dela, ou Deus retira dela as graças abundantes. Quais as graças? Aquelas que a pessoa rejeita desde sempre. Vocês notam que o abandonar a Deus não é dizer assim, o abandonar de Deus não é Deus falar: eu vou abandonar essa pessoa. Não, 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 não. É deixar a pessoa pela conta dela, escolhendo o que ela deseja, porque ele renunciou a Deus. Talvez ele vá morrer pelo próprio pecado, mas Deus retira a graça abundante. A pessoa ela entra numa secura de Deus. Daí por diante, olha as consequências disso. Entram na alma todos os monstros dos vícios. Uma pessoa que não tem vida espiritual, ela vai sendo amarrada pelos vícios, ela vai sendo dominada pelos vícios, ela vai sendo iludida pelos vícios, e ela começa a ter uma vida lotada de vício. Na Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Então a pessoa começa com o vício da bebida, daqui a pouco ela está no vício da droga, daqui a pouco ela está no vício da internet, ela está no vício da prostituição e não para. Um abismo atrai outro abismo. Deus abandona esta pessoa à própria morte ou a priva das graças abundantes. Preste atenção aqui. O espírito obcecado, o mau hábito contraído, torna-lhe-ão a salvação impossível. Então veja só que uma pessoa entregue a ela mesma, ela tem 3 consequências. Primeiro, o espírito fica obcecado com as coisas da terra. A pessoa fica como se fosse hipnotizada. Segundo, o coração endurece. Ela não tem um coração dócil às coisas de Deus. E por último, o mau hábito é contraído. O mau hábito é chamado de vício. A pessoa ela começa a desgastar a vida nesta mentira. Pois é o que faz Deus quando abandona uma alma. Tira-lhe a sede do temor de Deus, dos remorsos da consciência e deixa-a nas trevas. Como que eu identifico uma pessoa que abandonou a Deus e que foi abandonada por ele por escolha própria? Primeiro, ela não tem temor a Deus.
ela não vive para não magoar a Deus, ela vive para alegrá-la. O que é bom para mim, eu faço. Não me interessa se é pecado ou não. Eu tenho o meu livro de regras. Segundo, a pessoa não tem mais remorso na consciência. Ela faz o mal, ela pratica o mal, e isso não dói na consciência dela. Ela não está nem tchum. O que ela quer? Levar vantagem em tudo. E terceiro, ela entra no mundo sombrio das trevas, na escuridão espiritual, e tantos no ocultismo. Então aqui, espero que você esteja anotando isso. Nós vamos para o intervalo agora, mas eu quero repetir para você anotar esses pontos, que é importante. O primeiro ponto é como é que Deus abandona um pecador que não quer mudar de vida. Primeiro, ou ele morre no próprio pecado, ou ele fica privado das graças abundantes. Depois vai dizer o que acontece com esta pessoa. Ela fica com o espírito obcecado, coração endurecido, mau hábito contraído. E por último, o que a pessoa perde sendo abandonada por Deus? Ela perde o temor a Deus, ela não preocupa mais em não magoar a Deus, a consciência dela não funciona mais, ela não tem remorso na consciência, ela não tem arrependimento. Você conhece pessoas que fazem o mal e não se arrependem. E por fim, ela entra no mundo das trevas. Nós estamos conversando hoje a respeito do pecador abandonado. São essas as consequências das coisas que vão acontecendo. Você está vendo que é um roteiro claro. Espero que você tenha anotado. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos aprofundando este assunto. Volta comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Muito bem, voltamos. É por isso que eu gosto muito dos escritos de Santo Afonso. Ele é didático. É assim, assim, assim e assim. Veja a sequência que nós estamos no encontro de hoje, como que as coisas vão se sucedendo. Uma coisa vai puxando a outra, é uma sucessão de acontecimentos. Então continuemos neste caminho. Uma vez, atenção, que esta pessoa, ela é abandonada por Deus, porque ela escolheu abandonar Deus, não há como ajudar quem não quer ser ajudado, não há como você colocar comida na boca de alguém. Se a pessoa cerra os dentes, a pessoa tem que querer. Ela tem que querer. O que acontece no final desta história? Entram na sua alma todos os monstros dos vícios. Então veja só, esta pessoa, ela começa a ter o espírito obcecado, um coração endurecido, o mau hábito contraído, ela não tem mais temor a Deus, não tem mais remorso da consciência, ela entra no mundo das trevas e os monstros dos vícios a sequestram. Então a pessoa, ela fica presa nos vícios. Então o que Santo Afonso reflete com a gente? Uma pessoa que se distancia de Deus, ela se torna escrava
dos vícios. Então veja, a nossa vida é uma vida de servidão. Agora nós precisamos escolher a quem nós vamos servir. Nós vamos servir a Deus ou nós seremos escravos dos vícios? Quando eu sirvo a Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha história. Quando eu abandono a Deus, eu passo a servir os vícios. Servidão todos nós teremos. Maria vai dizer, eis a serva do Senhor. Eu quero servir a Deus, eu não quero servir aos vícios. Hoje eu não sei se existem tantas, não tenho conhecimento nenhum disso. Mas quando eu era adolescente em Itaúna, a cidade que eu nasci, após as aulas na escola estadual, onde eu estudava, eu trabalhava de dia, estudava à noite, às vezes estavam ali na porta da escola algumas gangues. Você já ouviu falar de gangue? Eram grupos onde eles se ajudavam, os mais fracos eram respeitados por causa dos mais fortes, porque eles tinham esse lema, mexeu com todos, e haviam gangues rivais. De vez em quando era uma briga na porta do colégio, que tinha que chamar até a polícia. Era uma gangue do outro, de um lado, uma gangue do outro, e era pau que voava, e bomba, uma confusão danada. Nós tivemos uma palestra com um especialista para falar sobre a força da gangue, ou seja, o que alimenta aquela gangue. Não sei se na sua época tinha perto da sua casa. Hoje eu não sei se existe isso mais. Eu tinha os meus 16, 17 anos. Eram as gangues. E na palestra o cara falou algo que eu fiquei muito pensativo. Ele disse, filhos que não respeitam os pais, filhos que não têm limite em casa, ele vai procurá-los na rua. Filhos que são rebeldes em casa, geralmente obedecem de maneira cega o líder da gangue. Porque o líder da gangue põe limite, põe ordem, vai, não vai, pode, não pode. E em casa o filho não tem regra alguma. Então veja só, o pecador abandonado por Deus, ele não está abandonado totalmente porque ele será escravo dos vícios. Nós nos abandonamos a Deus e somos servos dele. Uma coisa é você ser abandonado por Deus. Outra coisa é você se abandonar em Deus. É por isso que aqui diz, entram na alma todos os monstros dos vícios. E o pecador, entregue a esta escuridão, desprezará tudo. Veja uma pessoa que não tem religião e que está numa vida de abandono por Deus, como que ela despreza tudo que é religião. Vamos rezar um terço? Não gosto. Vamos à missa? Cansativa. Vamos rezar uma novena de Natal? Enjoativo. Quer dizer, ela despreza tudo que é de sagrado. Ela despreza a graça de Deus, as exortações. O que é exortação? Chamada de atenção. As pessoas vão falar com ela, olha, não é assim a vida, você tem que voltar para Deus. Assim não vai. Ela não ouve exortação nenhuma. Censura, ela não aceita. E até criticará, escarnecerá da sua própria condenação. Ah, então vocês acreditam em condenação? Vocês acreditam em inferno? Ela despreza tudo isso. Ela ri da religião. É assim que vive uma pessoa abandonada por Deus. Muito triste os pecadores que prosperam nesta vida.
toda pessoa que prospera nesta vida e leva uma vida sem Deus, o final do caminho não será legal. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós temos no Jeremias 12:1. Por que é próspero o caminho dos ímpios? Resposta: porque ajunta-os como rebanho para o matadouro. Gente, que coisa! Olha o que está dizendo o texto. Por que a pessoa ela entregue as suas paixões? Por que muita gente que não tem religião nenhuma, não tem fé nenhuma, prospera? É como se fossem aquelas ovelhas gordas esperando o matadouro. Nada daquilo terá valor. E por último, Santo Afonso diz: não há maior castigo do que deixar Deus ao pecador amontoar pecado sobre pecado. Se a pessoa quer pecar, Deus diz, então peque. É pecado sobre pecado. Ela vai acabar perdendo a salvação. E a oração nossa deveria ser: Senhor, multiplicai as vossas misericórdias sobre a minha alma, aumentai a luz e aumentai em mim o desejo de vos servir e amar. Senhor, multiplicai as vossas misericórdias sobre a minha alma, aumentai a luz e aumentai em mim o desejo de vos servir e amar. Não abandonemos a Deus e Ele jamais nos abandonará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Procure o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Forte abraço e até nosso próximo encontro.